Bate-Papo Agora. É isso aí. Está começando mais um Bate-Papo Agora. Eu sou Leandro Machado, cofundador do Movimento Agora. Eu falo sempre aqui que a nossa missão é buscar soluções concretas para os principais desafios que o Brasil enfrenta, com base em evidências e por meio do diálogo e do conhecimento. A gente vem conversando aqui no Bate-Papo Agora sobre educação, que é um dos maiores focos de estudo e de atuação do Movimento Agora. E hoje a gente vai entender melhor a relação entre aprendizagem e desigualdade. Quem vai explicar e conversar com a gente sobre isso é a Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, ex-diretora de Educação do Banco Mundial e ex-secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. Também vai estar aqui com a gente o Maurício Ernica, professor da Faculdade de Educação da Unicamp e conselheiro da Fundação TID Setúbal. Bem-vinda, Cláudia, bem-vindo, Maurício. Obrigada, é um prazer estar aqui. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Brasil já encontrou o caminho para garantir o acesso à educação. Hoje, a cada 10 crianças e jovens, 9 estão na escola. O problema é que dentro da sala de aula, eles não estão aprendendo. A cada 100 crianças com 9 anos de idade, metade não sabe ler. O que a gente sabe é que, quanto maior a desigualdade, menor a aprendizagem. E uma alimenta a outra. Existem formas diferentes de desigualdade no campo educacional, racial, de gênero, de classe socioeconômica. Todas refletem nas oportunidades que os estudantes têm agora e terão no futuro. E a desigualdade se manifesta ainda na primeira infância, como a gente já vem conversando aqui no Bate-Papo Agora. Entre a parcela mais rica da população, a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação de ter 50% das crianças de até 3 anos em creches já foi atingida. Entre os mais pobres, apenas 23% têm vagas. Então, Cláudia, como que a gente faz com que essas políticas, como política de creche, por exemplo, que a gente acabou de ver, cheguem aos que mais precisam, cheguem aos vulneráveis realmente? Bom, quando a gente observa, Leandro, os índices de acesso à creche, a primeira coisa que choca não é o percentual de crianças em creche, na média, porque de alguma maneira, devagarinho, estamos nos aproximando da meta do Plano Nacional de Educação. Mas a desigualdade profunda que existe. A primeira infância é a etapa que é mais importante para nivelar as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Então, observar que menos de 29% das crianças mais pobres têm acesso à creche, o que é muito diferente das crianças mais ricas, já começamos errado, já começamos desiguais. Daí porque é fundamental ter uma certa política de ação afirmativa no acesso de vagas em creches públicas. E já dá para fazer isso porque a gente já sabe onde os mais vulneráveis estão, né, Cláudia? Sem dúvida. E muitas redes municipais têm dado prioridade às crianças de famílias do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Se tem uma coisa que o Brasil tem bem feita para políticas sociais, é o Cadastro Único. Então, nós sabemos quem está em situação de miserabilidade no Brasil. Não é possível que, desde a primeira infância, a gente não consiga chegar nos mais pobres e garantir o direito de aprender a todos. E você pode detalhar um pouquinho mais para a gente essa ideia, Cláudia? Com certeza. Quando a gente fala de desigualdade, na educação infantil, normalmente se pensa na questão de vagas, como eu falei há pouco. Mas há uma questão também de qualidade. O Daniel Santos, pesquisador da USP de Ribeirão Preto, vem pesquisando
mas essa questão da desigualdade na educação infantil. E ele constata, por exemplo, que entre creches públicas, então crianças que tiveram acesso à creche, mesmo assim há desigualdades. As creches cujas mães têm menor escolaridade e, portanto, um nível socioeconômico mais baixo, a infraestrutura é mais precária. Os materiais escritos, livrinhos para crianças pequenas, não existem, não aparecem. E o desenvolvimento das crianças também é pior. Então, há um problema também na aprendizagem dessas crianças. Então, não adianta só ter creche, quando a gente está falando aí de creche, né? Não adianta só ter creche, tem que ter uma boa creche, como eu acho que a Priscila Cruz já falou aqui num episódio anterior, não é, Cláudia? Sem dúvida, entre uma creche de má qualidade e ficar em casa, mesmo que família de baixa renda, é preferível ficar com a família estendida. Diferentemente de pré-escola e ensino fundamental, na creche a qualidade pode ser detrimental para o desenvolvimento daquela criança. Maurício, você coordenou e faz parte da equipe que desenvolveu o IDEA, um indicador de desigualdades e aprendizagens, que é um novo instrumento criado por pesquisadores como você faz parte, como eu disse, e que tem o apoio da Fundação TID Setúbal. E esse indicador serve para verificar o cumprimento do direito à educação no Brasil. Por que mais um indicador, então, Maurício? A gente já tem vários indicadores, a gente sempre fala aqui da necessidade de políticas públicas baseadas em evidências, da necessidade de bons indicadores, e em educação a gente tem bastante. Por que mais um, então? Então, Leandro, antes de qualquer coisa, deixa eu dizer aqui que eu faço parte de um grupo de pesquisadores, né? O IDEA, ele é proposto pelo Chico Soares, da UFMG, que é bem conhecido no campo educacional. Então o trabalho foi feito sob a liderança dele, e no desenvolvimento do IDEA atuaram também a professora Érica Rodrigues da Universidade Federal de Ouro Preto e eu. Então sempre que eu falar nós aqui é esse grupo. Sim. Bom, por que mais um indicador? Porque essa é uma pergunta bastante importante. A resposta é: por que os indicadores que nós temos não mostram alguns aspectos que são muito importantes na observação do atendimento do direito à educação? Olha só, o país vem tendo melhorias, vem produzindo melhorias educacionais muito importantes e que devem ser lembradas e celebradas sempre. Melhorias de acesso, de permanência e também de aprendizagem, porém de aprendizagem observadas na média. As médias de aprendizagem vêm melhorando desde que nós temos as medidas aí dos anos 2000. E como a Cláudia falou há pouco, a média pode enganar, pode levar a gente para uma outra interpretação que não é a mais correta. Pois é. Com a média a gente não olha a desigualdade. Um exemplo. A média em língua portuguesa no ensino fundamental 1, que é onde nós temos, é um dos lugares em que nós temos bons resultados. A média entre 2007 e 2015, o período que nós analisamos, essa média aumentou 30 pontos. Esse é um aumento significativo porque, grosso modo, 20 pontos equivalem a um ano escolar. Agora, quando a gente observa dois grupos, o que a gente vê? Então, a gente está comparando agora as meninas brancas de maior nível socioeconômico com os meninos pretos de menor nível socioeconômico em língua no 5º ano. A diferença entre esses grupos saltou de 44 pontos em 2007 para 59 pontos em 2015. Então, nós saímos de uma situação de mais ou menos 2 anos escolares ali. De desigualdade para uma situação de quase 3 anos escolares. A média melhorou, mas ela melhorou porque alguns grupos que estão em posição vantajosa no sistema
melhoraram muito mais do que todos os outros. E algumas pessoas, alguns grupos não foram melhorando tanto, ou em alguns períodos tiveram mesmo uma situação de estagnação. A desigualdade aumentou. Então, olha só, quando a gente tem indicadores baseados em médias, que é o caso do IDEB, o IDEB é um indicador super importante para o Brasil. Produziu melhorias enormes. Lembrando aqui para o nosso ouvinte, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Isso, o IDEB tá baseado nas médias, né, de língua e matemática, a média das médias, multiplicado por uma taxa de aprovação, no final das contas, E então o que acontece? O IDEB tem uma relação muito boa, porque ele está dizendo que as escolas e os sistemas, as redes, as pessoas devem aprender mais e serem mais aprovadas. Perfeito. Isso é ótimo. No entanto, como está baseado em médias, a gente não está vendo que alguns podem ficar para trás. Alguns grupos estão aprendendo menos que outros grupos, ou seja, quando a gente fala de meninos negros mais pobres, visivelmente pelos dados que você mostrou, estão aprendendo menos, apesar de que avançaram o nível de aprendizagem nos últimos anos, estão aprendendo bem menos, e a diferença está cada vez maior com relação às meninas brancas de maior poder aquisitivo. Exato. Então, o que a gente fez foi construir um indicador, que é o IDEA, que permite a gente enxergar esse fenômeno tão complexo e nuançado que é o fenômeno das desigualdades educacionais. O IDEA mede o nível de aprendizagem em leitura e matemática, mas também a desigualdade na aprendizagem entre grupos sociais definidos por nível socioeconômico, raça e gênero. Na pesquisa, foi verificado que entre os municípios com aprendizagem mais baixa, quase não há desigualdade entre gênero, raça ou situação socioeconômica dos estudantes. Mas entre os 1.083 municípios com nível alto de aprendizagem, apenas 20 estão em situação de equidade. Isso mostra que existe igualdade quando se aprende pouco, mas quando tem qualidade, não é para todo mundo. A desigualdade é gigantesca. Maurício, eu queria então que você comentasse esses dados do IDEA. Como a gente deve entender essa pesquisa e como usar essas informações para melhorar a qualidade do ensino? Pois é, Leandro. O IDEA está baseado no conceito de que a igualdade ou a desigualdade deve ser observada entre grupos, porque entre indivíduos eu posso ter diferenças que não vão caracterizar uma desigualdade. Mas entre grupos, não. Quando eu olho a distribuição de dois grupos, a distribuição tem que ser igual. Então, o que o IDEA fez foi comparar grupos. E a gente compara os grupos sempre observando duas dimensões. Primeiro, uma dimensão de nível de aprendizagem no município. E segundo, dentro do município, a gente compara dois grupos. Então, meninas e meninos, nível socioeconômico mais alto, nível socioeconômico mais baixo, as pessoas autoclassificadas como brancas e como pretas. A gente observa, então, o nível de língua e, dentro do município, a gente vê as desigualdades, 3 desigualdades. A gente faz isso para a língua e para a matemática no 5º e no 9º ano. Isso permite a gente ter um retrato para cada município do Brasil bastante complexo, bastante detalhado de como é que esse município está construindo essa relação entre o nível de aprendizagem, ou seja, o quanto os seus alunos estão aprendendo, e dentro do município, como que é a desigualdade ou a situação de equidade entre grupos. Efetivamente, nós temos 12 combinações de nível e desigualdade para cada município. 6 para cada nível, para Fundamental 1 e Fundamental 2, 3 para matemática, 3 para língua. Maravilha. Essa ideia de tentar gerar um índice ou ter algo que possa valer para o Brasil todo, na complexidade que é o Brasil, nas diferenças regionais que tem e nas diferenças, obviamente, do nível de aprendizagem, né, de rede para rede de educação. Também teve, Cláudia, e aí eu queria te ouvir um pouquinho, também teve no começo e no espírito do que é a Base Nacional Curricular Comum, ou seja, como que a gente garante
níveis de aprendizagem, ou pelo menos comparação entre os estados, entre os municípios. Eu sei que você se envolveu muito nessa Base Nacional Curricular Comum. Você vê nela, Cláudia, também um instrumento para a gente reduzir desigualdade de alguma forma? Sem dúvida, Leandro. Os países que têm boa educação e uma educação menos desigual entre grupos são aqueles que têm bons currículos, que investem nos seus professores, tanto na seletividade da carreira e atratividade da carreira, quanto na formação inicial como continuada, mas, sobretudo, eles têm um currículo que detalha o direito de aprender de uma criança. O Brasil avançou muito quando cumpriu o que estava na Constituição e na legislação de ter uma base nacional comum curricular que agora, para educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, já foi transformado em currículos no conceito territorial, ou seja, cada estado em colaboração com os seus municípios. Já foi adaptado, portanto, para a realidade local, mas mantidas as aprendizagens mínimas que a base estabeleceu. Eu acho muito positivo. Ela é uma condição necessária, porém não suficiente para combater desigualdades. Claro que não há bala de prata e não haveria, principalmente na educação. Maurício, o IDEA faz esse mapeamento por município. Aqui a gente está falando, né, do tamanho do Brasil e da complexidade de se fazer políticas públicas para um país tão diverso e tão grande como o nosso. E aí, baseado nesses dados, então, por município, onde a desigualdade de aprendizagem é mais grave no Brasil, Maurício? Muda muito de um município para o outro, ou dentro de um mesmo estado, ou ela é mais uma desigualdade regional? Leandro, muda entre regiões, sim. Agora, a primeira coisa a ser dita é que a gente não viu nenhum município que esteja em todos os critérios que nós observamos na situação de ter um nível de aprendizagem alta e equidade. Ou seja, o nível de aprendizagem alta em matemática e língua no 5º e no 9º ano e equidade entre nível socioeconômico, gênero e raça em todas as disciplinas, em todos os anos. Ou seja, não tem nenhum município no Brasil em que o nível de aprendizagem seja alto para todas as crianças, não importando sua raça, gênero, posição. Não tem nenhum município que o nível de aprendizagem seja alta para todo mundo no 5º e no 9º ano em língua e matemática. Então, existe desigualdade em todos os municípios. Agora, é claro que eu tenho um conjunto de municípios que no 5º ano tem uma relação melhor entre nível e equidade. São poucos, né? Como já foi lembrado aqui, eu tenho 11 municípios que têm um nível de aprendizagem alto em matemática e equidade por nível socioeconômico. 11 municípios, de 5 mil e alguma coisa. 5.600. Quase 5.600 municípios. 11 somente. Só 11. Quando a gente observa raça, eu tenho só 39 que tem um nível alto e equidade. Em matemática. Em língua é um pouquinho melhor. Eu tenho 20 que tem equidade e nível alto em língua e 83 que tem nível alto e equidade por raça. Ou seja, a situação, quando nós vamos para o 9º ano, a situação é ainda pior, né? A desigualdade piora. Nós temos só 3 municípios que têm o nível alto e equidade no 9º ano, e equidade por nível socioeconômico, e só 2 que têm nível alto e equidade por raça no 9º ano em língua. Então, o retrato é esse. O retrato é que nós temos desigualdades entre regiões, e nós temos muita desigualdade também nos municípios conforme o olhar que nós lançamos para ele. Perfeito.
É um número que espanta, né? É um problemão, é um problema do tamanho do Brasil, porque a gente está falando, é uma exceção, são 20 municípios, 11 municípios. Pois é um problemão do tamanho do Brasil, e quando a gente olha o retrato do conjunto dos municípios, o que a gente vê? A gente vê que quando o nível de aprendizagem é mais baixo, nós encontramos mais comumente municípios em situação de equidade. Quando o nível de aprendizagem aumenta, nós começamos a ver com maior frequência situações de desigualdade. E isso para a gente é um resultado muito importante, porque ele vai mostrando que quando o país consegue assegurar nível de aprendizagem, ele deixa a gente para trás. E é um jogo de cartas marcadas, porque quem é que está para trás? Quem tem mais chances de estar para trás? Quem tem mais chances de aprender menos? Muito provavelmente são os meninos negros mais pobres. Pois é, no caso de língua, meninos. Quando a gente olha por gênero, meninos. Quando a gente olha por raça, pretos. E quando a gente olha por níveis socioeconômicos, mais pobres. Então, não é um jogo... só que eu estou falando de grupos, né? É o grupo inteiro. E importante, se somos igualmente humanos, se somos dotados de uma capacidade humana de aprender, quando a gente observa a desigualdade entre grupos, é sinal que a sociedade está produzindo essa desigualdade. No ensino fundamental, as pesquisas mostram uma desaceleração da aprendizagem nos últimos anos. Os primeiros anos são de ganhos, não tão grandes como gostaríamos, mas depois o ritmo diminui e para de crescer. Segundo o último censo escolar, a distorção idade-série, quando um aluno é mais velho do que a faixa de idade recomendada para uma determinada série, mas que dobra do início do ensino fundamental para os anos finais. Vai de 11,2% dos estudantes para 24,7%. Boas práticas. Cláudia, essa distorção idade-série e o abandono escolar tem algum resultado com essa queda dos índices de aprendizagem? E quais as boas práticas que você conhece e pode contar um pouco aqui para a gente que já começam a desatar esse nó? Bom, sim, a defasagem idade-série resulta de dois fatores que muitas vezes se somam. Uma é a entrada tardia de crianças na escola e descontinuidade de frequência, então a família muda muitas vezes de cidade. E a outra é a não aprendizagem e a sensação de que a escola não agrega nada. E que ela está ficando para trás. E que ela está ficando para trás. Existem outros fatores, evidentemente, entre as meninas. A questão de gravidez na adolescência é uma das coisas que gera o componente feminino dos nenéns. Entre os meninos se diz muito que o jovem abandona para trabalhar. Isso não é verdade. O que se mostra é que ele, às vezes, se associa ao mercado informal porque ele não encontra na escola nada que seja significativo para ele. E depois ele volta em algum momento na escola. Então, a defasagem idade-série, em resumo, tem a ver com desinteresse, família e não aprendizagem. E isso precisa ser enfrentado de frente. Existem alguns bons exemplos. Eu vivi muito de perto um exemplo que foi a experiência das escolas da manhã, que eram nas 155 escolas localizadas em favelas conflagradas no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, não é? Na cidade do Rio de Janeiro. Nós decidimos fazer um tipo de ação afirmativa, ou seja, de acordo com a literatura, as escolas em áreas de vulnerabilidade ou as escolas de pior aprendizagem, que nesse caso, plotando no mapa, coincidiam, você tem que atrair para elas os melhores professores, os melhores diretores. Então, a gente criou uma gratificação diferenciada para atrair os melhores professores para essas áreas. O Rio de Janeiro, naquele momento, vivia um processo de elaborar seu próprio currículo, definir
expectativas mais altas de aprendizagem para todos, e a forma de lidar com isso foi o mesmo currículo para todos, porém ajudas adicionais para além dos professores, para além de atrair bons diretores, muita capacitação para os diretores para lidar com essa situação específica, um programa de ciências muito mão na massa, aulas de contraturno, de artes, muita arte e esporte para complementar e fixar o menino mais tempo na escola, e em apenas 2 anos do programa implementado, o IDEB de anos finais, que é quando o tráfico recruta os meninos, aumentou em 33%, quando o Brasil, o IDEB, os avanços de 9º ano são muito pequenininhos, e a taxa de evasão escolar caiu para um pouco menos da metade. Cláudia, essa ideia, essa boa prática que você trouxe da Escola do Amanhã foi implementada, como você disse, lá na cidade do Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil. Tem alguma outra boa prática que você possa compartilhar com a gente de uma cidade menor, de uma cidade pequena aí pelo Brasil afora? Sem dúvida. O estado de Pernambuco hoje tem quase 60% da sua rede de escolas de ensino médio em tempo integral, com uma proposta muito inovadora e bem sucedida em termos de aprendizagem. E eu logo fiquei desconfiado que as escolas estariam nos melhores lugares e pedi para ver as escolas do sertão pernambucano. E vi uma escola na cidade de Orobó, dentro da mesma filosofia de ensino integral, com muito protagonismo do aluno e bom aprendizado. Orobó fica dentro de uma favela, então não há como atrair os jovens de classe média, já que é em tempo integral, então entram jovens de classe média e os mais pobres são expulsos. O IDEB, para pegar um índice comentado pelo Maurício, o IDEB de ensino médio público no Brasil é 3,5 numa escala de 0 a 10. Lá era 5,2 no sertão pernambucano. Não era uma escola que tinha piscina, uma infraestrutura maravilhosa, mas era uma escola de muito bom ensino e de jovens muito animados com seu processo de aprendizagem. Então tinha um compromisso com a aprendizagem, não é, Cláudia? E uma abordagem diferente e o protagonismo do aluno, não é isso? Sem dúvida. Me impressionou muitíssimo. Ou seja, então dá para fazer. Com dado e evidência concreta, dá para fazer. A gente tá vendo aqui, ou seja, temos uma situação alarmante, o Maurício traz aqui alguns dados realmente que mostram essa desigualdade, principalmente intragrupos, né? Meninos, meninas, renda mais baixa, renda mais alta e etc. Mas estou entendendo que a gente tem também, já no Brasil, alguns casos de sucesso, alguns casos que podem e devem ser replicados. É óbvio que não ia dar para a gente falar sobre tudo isso e cobrir todas as desigualdades só nesse episódio, então a gente vai fazer uma pausa nesse nosso bate-papo e voltamos daqui a 2 semanas com a Cláudia e com o Maurício ainda, para continuar a nossa conversa sobre a relação entre aprendizagem e desigualdades na educação no Brasil. A gente vai entender melhor o papel da escola, a situação dos professores e como os governos podem agir para fechar essa conta. Se você ainda não faz parte do Movimento Agora, vai lá no nosso site e cria seu cadastro em agoramovimento.com/participe. Os membros vão receber o próximo episódio e outros conteúdos exclusivos antes de todo mundo. Você também pode encontrar mais informações sobre o Movimento Agora nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, Instagram e até no LinkedIn. Cláudia, Maurício, até o nosso próximo bate-papo agora. Até lá. Até lá, Leandro. Bate-papo agora. A gente falou da primeira infância com a Priscila. A pergunta veio